É possível imaginar uma cena bem específica, uma daquelas festas super animadas. Uhum. Com música ambiente, taças tilintando. Exato. Pessoas interessantes espalhadas pela sala, conversas fluindo, muita risada, atmosfera de pura celebração. Aquele clima leve, né? Isso. Aí, de repente, no meio de uma daquelas rodas de conversa mais engajadas, alguém vira para uma das convidadas e faz aquela clássica pergunta de elevador. A famosa pergunta: como que você trabalha? Pois é, e essa convidada, com uma tranquilidade absoluta, até meio desconcertante, responde assim: eu cuido de pessoas que morrem. Nossa. E o resultado a gente já sabe qual é na nossa sociedade. Um silêncio mortal. Literalmente. Aquele silêncio cortante. Fica tão quieto que dá para ouvir o zumbido da geladeira ao fundo. Exatamente isso. O ambiente inteiro congela. O desconforto fica quase palpável no ar, sabe? As pessoas começam a desviar o olhar. Procurando desesperadamente uma rota de fuga. Sim. Em questão de 2 minutos, aquela roda de conversa super animada simplesmente se desintegra. Uma pessoa avisa que vai buscar mais uma bebida e some. Outra lembra do nada que precisa ir ao banheiro. E as outras vão recuando devagarinho. Olha, essa é uma história real. Foi uma cena vivida pela médica Ana Cláudia Quintana Arantes. Uma baita especialista. E é esse relato que abre a nossa exploração de hoje. Isso mesmo. A base do nosso mergulho profundo de hoje é a experiência dela, que está detalhada num audiolivro incrível chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Um título forte. Muito forte. E a nossa missão aqui precisa ficar clara desde o primeiro minuto, tá? O objetivo não é de jeito nenhum fazer uma análise sombria, depressiva ou mórbida. Muito pelo contrário. O grande objetivo é quebrar de vez esse silêncio. Exato. Tirar o elefante da sala. É fascinante porque a proposta dela é oferecer um atalho para a clareza. A tese central, que a gente vai dissecar hoje, estabelece que a morte não é só uma parede de tijolos no fim da linha. Não é um beco sem saída. Não, na verdade ela é uma ponte direta para uma vida autêntica. Pessoas que passam a vida inteira fugindo do tema da finitude acabam vivendo de uma forma totalmente alienada. É uma fuga que custa caro. Muito caro. Tem uma comparação bem precisa no texto. É como observar crianças pequenas brincando de esconde-esconde. Ah, eu adoro essa analogia. É perfeita, né? A criança fecha os olhos, tapa o próprio rosto com as mãos e acredita fielmente que, como ela não está vendo o mundo também não a está vendo. É a ilusão de que ignorar a morte faz com que ela desapareça. Exatamente. É uma ingenuidade natural na infância, é claro. Mas na vida adulta o preço é altíssimo. E para entender como essa visão tão transformadora sobre o fim da vida foi forjada, a gente precisa voltar à origem dessa médica. Tem que entender a raiz de tudo. Pois é, porque o choque de realidade que ela sofreu quando esbarrou no sistema médico tradicional é algo que realmente faz a gente questionar tudo. A história dela começa cedo, né? Sim, desde pequena. Ela convivia muito de perto com o sofrimento extremo. A avó dela tinha uma doença arterial gravíssima. Uma situação de dor constante. De urrar de dor em casa. Passou por amputações super dolorosas. Mas no meio de todo esse caos familiar, tinha a figura de um médico. O famoso Doutor Aranha. Esse mesmo. Um homem enorme que chegava com aquele jaleco branco impecável. E o mais intrigante dessa história toda... Ele nem sempre dava remédios, não é? Exato. Muitas vezes ele não administrava nenhum medicamento mágico. Ele simplesmente sentava ao lado da cama, segurava as mãos da avó dela e só com aquela presença, só escutando, ele conseguia trazer paz para aquele ambiente. É o poder da presença médica pura. E isso marcou tanto a autora que, com 7 anos de idade, ela já tentava operar as próprias bonecas de plástico. Tentando livrar os bonecas das dores fantasmas. Uma tentativa super infantil e genuína de dar contorno ao sofrimento, sabe? De tentar curar a dor do outro. É o impulso puro do cuidado humano. Mas o contraste brutal, a fratura mesmo na percepção dela, acontece anos depois. Quando ela entra na faculdade de medicina. Exatamente. Imagina só, a pessoa entra na faculdade com toda essa bagagem emocional, cheia de vontade de curar a dor do mundo, e logo nos primeiros anos ela dá de cara com o caso do senhor Antônio. Um caso muito emblemático. Demais.
Ele era um paciente internado em fase terminal, com um câncer de fígado já super avançado. A pele toda amarelada, sofrendo muito. Uma dor indescritível. E o pior, consumido por um medo abissal de morrer sozinho naquele quarto de hospital. É uma solidão terrível. E aí, essa estudante de medicina, desesperada com a agulha naquele homem, corre para pedir ajuda. Ela procura a enfermeira e o professor responsável e pede um analgésico mais potente. E a resposta que ela recebe? Nossa, é de gelar o sangue. Eles olham para ela com a maior frieza do mundo e dizem: não há mais nada a fazer. Como se o paciente já não existisse mais ali. Exato. Como a doença oncológica era incurável, a engrenagem do sistema simplesmente virava as costas para o ser humano que estava ali deitado. É um abandono institucionalizado. Sim, mas a gente precisa pausar e pensar nisso. Por que um médico que dedicou a vida a estudar a saúde vira e diz que não há mais nada a fazer? É só crueldade pura. Essa é a pergunta de ouro. E a resposta é que não é necessariamente uma crueldade deliberada da pessoa. É o que então? É o reflexo de um colapso existencial do próprio sistema médico. A formação tradicional é estruturada inteiramente em torno da cura da doença. O foco é totalmente a patologia. Exato. O médico é treinado para ser uma espécie de mecânico do corpo, um guerreiro contra as infecções, contra o tumor. E quando não dá para curar? Aí o médico se depara com o próprio fracasso. A frase "não há mais nada a fazer" é, na verdade, um mecanismo de defesa. Ah, faz sentido. É o atestado de que o sistema só sabe interagir com a doença. Quando o tumor vence, eles não sabem como interagir com o ser humano que sobrou ali em volta daquela doença. É trágico isso. Sabe qual imagem me vem à cabeça ouvindo essa explicação? Qual? É como levar um carro a um mecânico brilhante. Ele é incrível, mas só se importa em consertar o motor. Aí acontece um acidente terrível e o carro dá perda total. O motorista tá lá, preso nas ferragens, machucado, no escuro, debaixo de chuva. Uma situação de vulnerabilidade extrema. Total. Aí o mecânico chega, olha para o motor destruído, constata que o carro não tem mais conserto e o que ele faz? Larga a caixa de ferramentas e vai embora. Abandona um motorista no acostamento. Exato. Ok, o motor não tem conserto, a gente entendeu, mas e a pessoa ferida? Cuidar de quem está morrendo se resume a aceitar a derrota científica e simplesmente sair da sala? Olha, essa sua analogia do mecânico é cirúrgica. E a resposta, que fundamenta toda essa nova abordagem sobre o fim da vida, é que acontece exatamente o oposto. Tem muito a ser feito, né? Muito. Quando a cura da doença não é mais possível, a gente não entra num vazio. A gente entra num universo inteiro de coisas que ainda precisam ser feitas pela pessoa. E é aí que nascem os cuidados paliativos. Exatamente. Essa é a verdadeira essência dos cuidados paliativos. Mas vamos pisar no freio aqui e desempacotar isso com calma. Porque a gente sabe que quando se fala em cuidados paliativos, muita gente já entra em pânico. Tem muito estigma em cima do termo. Demais. A primeira coisa que vem à cabeça de muita gente é a eutanásia, ou aquela ideia assustadora de que o paciente vai ser entupido de sedativos até apagar de vez. Ficar dopado até o fim. Isso. Onde é que fica a linha divisória real nessa história toda? É fundamental traçar essa linha com muita clareza. Eutanásia é a antecipação ativa da morte. É abreviar a vida. Tá, e os paliativos? Os cuidados paliativos não buscam antecipar um único segundo da morte. E também não buscam adiar artificialmente com máquinas, prolongando a agonia. Nem antes nem depois. Isso. O objetivo central é o que a gente chama de ortotanásia. Ortotanásia. Palavra importante. Muito. A ortotanásia é a busca pela morte no seu tempo absolutamente correto e natural, mas garantindo uma dignidade inegociável. O que isso significa na prática médica? Significa o alívio irrestrito e agressivo da dor física, sim, mas também o acolhimento da dor emocional e espiritual. Fechando com o exemplo do mecânico, então. Isso. Se o mecânico não pode fazer o carro andar, ele tem a obrigação moral de confortar o motorista. Estancar o sangramento, colocar um cobertor. Garantir que a pessoa não sofra sozinha e com frio até o resgate final chegar. Nossa, essa explicação muda totalmente o jogo. Mas aí, a gente entra num terreno que parece ser o maior desafio prático dessa área. O desgaste de quem cuida. Exato.
Cuidar de pacientes terminais exige uma imersão completa, diária, na dor do outro. É literalmente respirar o sofrimento alheio. E é um sofrimento muito denso. Como é possível fazer isso sem ser engolido e destruído pelo processo? Porque tem uma história na fonte de hoje que é de tirar o fôlego. É muito pesada. A história do Marcelo. Sim. O Marcelo era um rapaz de só 23 anos. Uma vida inteira pela frente, sendo interrompida. Ele estava morrendo em casa. O corpo tomado pelo câncer, sofrendo hemorragias severas e uma dor física que escapa de qualquer adjetivo que a gente possa usar. E tudo isso num cenário urbano caótico. Pois é, era um dia de chuva torrencial e o trânsito de São Paulo estava completamente travado. E a médica se viu ali, presa no quarto dele. Esperando a medicação. Um ambiente carregadíssimo com cheiro de morte misturado a incenso, esperando horas por uma morfina que parecia não chegar nunca. É o desespero de ver o outro sofrer e estar de mãos atadas. E o desespero dela vendo aquele jovem urrar de dor fez com que ela absorvesse tanta energia ruim que ela acabou desenvolvendo a tal da fadiga de compaixão. Chegando até o estresse pós-traumático. A gente precisa dar um instante para reconhecer o peso colossal desse relato. É de quebrar qualquer um. Estar presente num quarto onde a juventude está se esvaindo no meio de dores extremas quebra qualquer armadura humana. Com certeza. E esse episódio ilustra um perigo muito real. O perigo mortal da empatia quando ela é exercida de forma instintiva. Sem técnica nenhuma, né? Sem técnica e sem uma estrutura emocional de contenção. E a virada de perspectiva sobre como sobreviver a isso vem de uma historinha envolvendo Mahatma Gandhi. Ah, a história do açúcar. Eu amo essa história. Ela ilustra perfeitamente a mecânica do cuidado. Conta pra quem tá nos acompanhando. Uma mãe viajou dias a fio com o filho até chegar ao vilarejo de Gandhi. Chegando lá, ela implorou para que ele mandasse o menino parar de comer açúcar. Porque estava fazendo mal pra criança. Isso. Aí Gandhi olhou para a mulher, pensou e pediu que eles voltassem dali a 2 semanas. E eles tiveram que fazer a viagem toda de novo. Exato. 2 semanas se passaram, eles fizeram a longa viagem de volta. Gandhi olhou bem fundo nos olhos do menino e disse apenas: "Não coma açúcar." Só isso? Só isso. A mãe, super perplexa com a simplicidade, perguntou por que ele não tinha dito aquilo logo no primeiro dia. Teria poupado a viagem cansativa deles. E a resposta dele é sensacional. Ele responde: "Porque há 2 semanas eu também comi açúcar." Nossa. É um soco no estômago de um jeito bom. A lição inegociável aqui é que o autocuidado é um pré-requisito técnico para cuidar do outro. É a aplicação super prática daquele velho ditado de amar ao próximo como a si mesmo. O como a si mesmo é a chave, né? Se não há cuidado consigo, o cuidado com o outro é uma farsa. Olha que quebra de paradigma gigantesca. A gente sempre foi ensinado que a empatia é o ápice da virtude humana. O grande objetivo de qualquer relação. A palavra da moda. Sim. E de repente a gente percebe que existe uma diferença mecânica vital entre empatia e compaixão. E a imagem do tanque de combustível no material ilustra isso brilhantemente. Essa analogia do combustível é perfeita. A empatia cega é como estar ao volante de um carro que tem combustível suficiente para percorrer apenas 100 quilômetros. Tá na reserva quase. E aí, num ímpeto total de solidariedade, você decide dirigir exatamente 100 quilômetros na direção da dor de alguém que precisa de ajuda. E o que acontece quando chega lá? Chega lá, você sente a dor, chora junto com a pessoa, sofre absurdos. Mas o tanque secou. Fica totalmente vazio. Não tem como voltar. A pessoa fica paralisada. Adoecida junto com quem já estava doente. Isso não resolve o problema de ninguém. Não ajuda em nada. Uma paralisação conjunta. A compaixão, por outro lado, exige cognição e planejamento. É menos instinto e mais estratégia. Exato. É olhar para a jornada e calcular onde estão os poços para reabastecer antes de gastar o último litro de energia. E o que significa reabastecer na prática, no dia a dia de quem cuida de alguém muito doente? Significa coisas muito básicas, mas negligenciadas. Garantir horas de sono de qualidade. Tomar um banho demorado. Dar espaço para a vida normal continuar. Permitir-se rir de algo bobo. Fazer terapia. Cultivar amizades que estejam totalmente fora daquele núcleo de dor.
É ter uma válvula de escape. Isso. A compaixão permite compreender profundamente a dor do outro, mas exige a manutenção da nossa própria capacidade e força interna. Para conseguir transformar essa dor. Cuidar do outro negligenciando a si mesmo é descrito no livro como uma absoluta hipocrisia. Palavra forte, hipocrisia. Porque quem não se cuida passa a acumular um lixo invisível. O estresse, a exaustão celular, a amargura. E é impossível oferecer um cuidado purificador quando a gente está transbordando o lixo interno. Faz todo sentido. E essa necessidade de purificar as relações e encarar a verdade não fica só restrita aos médicos e enfermeiros, né? De jeito nenhum. Isso invade diretamente as casas. As dinâmicas familiares, e aqui a gente entra num terreno super pantanoso, que é a chamada conspiração do silêncio. Um tabu gigante. Existe um instinto quase selvagem nas famílias de tentar proteger quem eles amam de uma verdade ruim. É o amor tentando blindar a dor. Mas eu vou fazer o papel de advogada do diabo aqui, tá? Será que essa família não tem um pouco de razão? Como assim? Pensa num paciente idoso, muito frágil. Dizer para ele com todas as letras que ele está morrendo, isso não poderia causar um choque cardíaco? Entendo o seu ponto. Não poderia afundar essa pessoa numa depressão irreversível antes mesmo de a doença física acabar com ela? Esse é o medo mais comum e mais compreensível que existe nas famílias. É o que todo mundo pensa. Porém, a experiência clínica mostra uma mecânica totalmente diferente. O que mata o paciente não são as palavras. O que mata é a progressão implacável da biologia da doença. A verdade, então. Mecanicamente falando, a verdade tira um peso das costas. Tem uma metáfora brilhante do psiquiatra William Breitbart para ilustrar isso muito bem. Ah, a metáfora da muralha? Essa mesma. Ele descreve a proximidade da morte como a gente deparar com a muralha da China no fim de uma longa estrada. Uma muralha imensa que não acaba mais. Exato. Ela é alta demais para ser pulada, extensa demais para ser contornada e forte demais para ser derrubada. Ou seja, você chega de frente para ela e não tem para onde ir. Quando o indivíduo chega diante dessa muralha, ele atinge o limite do futuro. E aí? A única ação possível e saudável é virar de costas para a muralha, olhar para a estrada que percorreu e contemplar a própria jornada. Avaliar os tropeços, as belezas, as marcas deixadas. Mas o que a conspiração do silêncio faz na prática do dia a dia? A família, apavorada, mente. Falam para o paciente que é só uma virose forte que logo vão todos viajar para a praia. E o pior é que o paciente não é bobo. Percebendo a fragilidade da família, ele também mente. Exato. Ele finge que acredita na historinha da praia. Faz planos de viagens que ele sabe perfeitamente que nunca vai fazer, tudo só para não ser o causador das lágrimas de quem ele ama. E o resultado dessa dança de máscaras é um abismo de solidão. É de cortar o coração. O paciente acaba morrendo sozinho, no meio de uma sala cheia de gente, e a família sofre sozinha, velando um doente que ainda está vivo. É uma dinâmica muito destrutiva. E o que escancara a crueldade invisível dessa dita proteção é que o corpo humano nunca mente. O corpo é um relógio biológico implacável, sabe? O corpo não liga para as nossas metáforas. A pessoa está lá definhando na cama. Ela sente uma dor lancinante nos ossos. A respiração vai encurtando, a pele perde o viço. A pessoa não tem força nem para segurar um copo d'água. E ao mesmo tempo, ela vê a família em volta sorrindo e dizendo: "Nossa, você está com uma cor ótima hoje." o nível de dissonância cognitiva que isso gera no paciente é enlouquecedor. Sim. A pessoa se pergunta: se eu não tenho nada de grave, por que o meu ser está desmanchando a cada segundo? É uma verdadeira tortura psicológica feita em nome do amor. Além da tortura, se a gente analisa o panorama do tempo existencial, essa mentira tem um custo ainda maior. Qual? Ela rouba o maior direito do ser humano, o protagonismo do próprio encerramento. Tirar a chance de a pessoa fechar o próprio livro. Exato. Retirar o direito de olhar conscientemente para essa muralha impede a pessoa de arrumar a própria casa interna. De resolver as pendências. Impede que ela chame um filho para pedir perdão por uma ausência no passado. Impede que ela declare o amor de uma forma definitiva, que organize as contas, as emoções. Mantê-la na ignorância é roubar o último e mais importante ato do teatro da vida dela. É avassalador pensar por esse ângulo. Muito. Mas vamos avançar um pouco na nossa análise.
Digamos que a verdade seja finalmente dita. Aceita por todos. O silêncio é rompido e o elefante sai da sala. O cenário ideal para a ortotanásia. E então o corpo começa de fato a desligar. O que acontece na biologia desse encerramento? Porque a gente lida com a morte como um conceito super abstrato, não é? A gente filosofa muito e entende pouco da mecânica. Exato. Raramente a gente fala sobre a mecânica de morrer. E a fonte traz uma visão da medicina oriental que mapeia esse processo ativo de um jeito fascinante. É um mapeamento muito preciso. Eles dividem na dissolução de 4 elementos básicos do corpo: terra, água, fogo e ar. Um mapa que a medicina ocidental moderna, nessa pressa toda de intervir, muitas vezes tenta anestesiar e esconder. Como começa esse processo? Começa pela dissolução do elemento terra, que representa a perda da força motriz, o enfraquecimento dos músculos e a degradação da matéria física. A pessoa vai ficando pesada. Isso. E logo em seguida o corpo entra na fase da água. E aqui a gente tem um processo fisiológico muito específico que assusta as famílias: a desidratação natural e progressiva do organismo. A pessoa para de ter sede. O corpo já não pede e nem tolera líquidos. E essa desidratação não é uma falha. É um mecanismo sábio da natureza para diminuir a carga de trabalho dos órgãos. É o corpo se preparando. Sim, e isso induz o cérebro a um estado de introspecção profundíssima. A pessoa se volta inteiramente para dentro de si. E mora exatamente aí um dos maiores erros médicos, né? O erro do diagnóstico precipitado. Isso me chocou, o diagnóstico de depressão. A pessoa fica mais quieta, de olhos fechados a maior parte do dia, processando silenciosamente o filme da própria vida. Um momento super íntimo. E aí entra no quarto um médico, super bem intencionado, mas treinado só para manter as pessoas ativas, vê aquela apatia e prescreve o quê? Um antidepressivo pesado. E o efeito químico dessa medicação nessa fase é catastrófico para a jornada espiritual. Acaba com tudo. É como embrulhar a mente e as emoções daquele indivíduo num plástico filme, num papel celofane. Um bloqueio anestésico. A pessoa deixa de expressar dor emocional. Deixa. Mas também perde a capacidade de se emocionar com uma lembrança boa, de se reconectar com a própria essência. Fica presa num limbo químico, um vazio estéril. E o aspecto mais trágico dessa intervenção é que ela frequentemente impede que o paciente alcance a fase mais sublime do processo de morte. A fase do fogo. Essa mesma. Nossa, de todas as etapas, essa é a que mais arrepia. Popularmente, a gente ouve muito o pessoal mais antigo chamando isso de melhoras da morte ou a famosa visita da saúde. Todo mundo que já acompanhou alguém gravemente doente já viu isso acontecer. O corpo, misteriosamente, dá um último pico celular de energia. Os neurônios disparam, os órgãos funcionam em harmonia por um intervalo bem curto. É incrível. A pessoa que estava letárgica, de repente abre os olhos, conversa. Pede a comida favorita, demonstra lucidez, ri, faz as pazes e se despede. Lendo sobre a mecânica dessa fase no material, é impossível não associar a uma supernova no espaço. É a imagem perfeita. Quando uma estrela gigante atinge o fim da vida, instantes antes de colapsar no escuro, ela gera uma explosão súbita de energia, emitindo o brilho mais incandescente de toda a existência dela. A verdadeira essência ofusca qualquer medo. E o problema, e essa é uma denúncia forte dos cuidados paliativos, é que a medicina intervencionista rouba esse brilho. Como eles roubam isso? Quando o paciente entra nessa reta final, muitas vezes a equipe entra em pânico. Aí aplicam hidratação forçada por via intravenosa num corpo que está na fase da água e não processa fluidos. O corpo não aguenta. Ou entubam e mandam para o isolamento gélido de uma UTI. O corpo entra em colapso doloroso. Eles transformam um momento que deveria ser sagrado em tortura física pura. Eles impedem a estrela de brilhar. E precipitam o doente direto para a última fase, que é o elemento ar. O último sopro vital, a agonia física do fim, só que sem o amparo da consciência e do conforto emocional. Tendo clareza de como o tempo de morrer exige essa coragem e presença tão grande, a questão que fica martelando para quem ainda tem muita estrada pela frente é: como a gente evita chegar diante da muralha carregado de arrependimentos? Essa é a grande transição da morte para a vida diária. Como garantir que a mala esteja leve? É fascinante cruzar isso com os dados da Bronnie Ware,
aquela pesquisadora que catalogou os maiores arrependimentos no leito de morte. A lista dela é um espelho muito desconfortável. Bate forte, né? Viver a vida tentando agradar as expectativas alheias, usar máscaras para esconder sentimentos genuínos, Focar demais no trabalho e perder o propósito real. afastar-se de amizades valiosas e, a mais dolorosa, não se permitir ser feliz pelas coisas pequenas. O que nos leva diretamente a um dos conceitos mais provocativos discutidos na nossa análise. A gente não tropeça nesses arrependimentos por acaso. A gente constrói isso. Nós ativamente construímos esse cenário quando nos tornamos os chamados zumbis existenciais. Esse termo soa como um despertador tocando no volume máximo. Porque a imagem é muito nítida. Estamos cercados de zumbis existenciais. Indivíduos com exames de sangue perfeitos, corpos esculturais moldados na academia, dietas impecáveis, Mas por dentro, estão em estado de putrefação emocional. Estão mortos em vida, presos em empregos tóxicos que odeiam ou arrastando casamentos e amizades que perderam a vida e o respeito há anos. é a incapacidade total de lidar com a arte de perder. A vida exige passar por dezenas de pequenas mortes antes da morte biológica. As demissões, os términos, as mudanças de cidade, e nós temos um hábito destrutivo de tentar ressuscitar relações que já pararam de bater o coração. E ficar mantendo esse cadáver emocional trancado no peito tem um custo. O cheiro de decomposição contamina tudo. O cinismo afeta novas amizades, a amargura afeta as novas paixões e até o trabalho despenca. Como higienizar isso? A mecânica passa por entender o luto como um processo duplo. Tem que oscilar entre entrar na caverna do luto, para chorar e sentir raiva, e sair da caverna para enfrentar a realidade prática da reconstrução. E para limpar o terreno, o texto traz os famosos 4 compromissos. Uma mecânica profilática. Primeiro, ser impecável com a palavra, porque palavras levianas criam feridas que apodrecem. Segundo, não tirar conclusões precipitadas para não criar realidades paranoicas na cabeça. Terceiro, não levar as coisas para o lado pessoal. E o quarto, dar sempre o seu melhor nas condições do dia, para eliminar a culpa. A conclusão sobre o luto, seja de um relacionamento ou da vida, é que a morte dissolve apenas a matéria orgânica. O corpo vai, mas ela é incapaz de levar o afeto e a história. O amor e as transformações permanecem vivos em quem fica. E isso reconstrói a forma como enxergamos o nosso cotidiano. Partimos daquela festa e do tabu asfixiante de falar a palavra morte, caminhamos pela diferença entre empatia e compaixão, desconstruímos a conspiração do silêncio e vimos a beleza do encerramento natural. E para ancorar tudo isso em uma ação tangível, a gente tem uma provocação prática muito poderosa. Qual é o último passo? A gente viu que o processo de fechamento da vida é constantemente roubado por intervenções médicas agressivas. Como nos proteger? Com a criação de um testamento vital ou diretivas antecipadas. Deixar documentado quais intervenções a gente deseja e quais recusamos quando não pudermos mais responder por nós mesmos. Exato. Se o silêncio é o que mais causa sofrimento nas UTIs, qual seria o impacto de puxar esse assunto na próxima mesa de almoço de domingo com a família? Falar em voz alta quem deve decidir por nós. Verbalizar isso não é convidar à morte. É a maior prova de amor para isentar a família da culpa terrível de ter que adivinhar decisões impossíveis no meio do desespero. Assumir as rédeas de como queremos ser tratados no final é o último grande ato de autoria da própria vida. É libertador enxergar sobre esse prisma. Com certeza. A grande mensagem que fica dessa nossa exploração de hoje é: não se deve esperar chegar ao estágio do fogo para descobrir e expressar a sua verdadeira essência. Aquele brilho da supernova pode ser distribuído nas interações diárias de hoje. Viveu hoje intensamente. Olhando para trás, a ironia é evidente. Se lá naquela festa, no começo da nossa história, as pessoas tivessem resistido ao impulso de fugir e tivessem ficado para escutar o que a médica tinha a dizer, elas teriam descoberto que falar abertamente sobre o fim da vida é, na verdade, o atalho mais espetacular para aprender a viver de verdade. Agradecemos muito a quem nos escuta por ter permanecido na roda de conversa com a gente hoje. Continuem curiosos e quebrando as conspirações de silêncio.
E, principalmente, continuem sendo os autores presentes da própria história. Até o nosso próximo mergulho profundo.